10,5% dos adolescentes jogaram ano passado, jogos de apostas, sendo que a idade média de início, está no site do TCU, 13 anos. A gente tem uma região do cérebro que freia os nossos impulsos, chamado córtex pré-frontal, que tende a ficar, entre aspas, né, mais maduro por volta de 20 a 25 anos. E a região onde tem a liberação de dopamina, que todo mundo fala aí, que é a região do sistema de recompensa, com 13, 14 anos ela já está ativa. Ou seja, você pega um jovem que está em formação de personalidade, que é muito influenciado por aquele que ele admira, né? E os estudos mostram que realmente o influenciador tem esse potencial de influência por normalizar, por diminuir a questão relacionada ao risco, e onde você tem uma hiperatividade de uma região onde você fica mais impulsivo, e o freio, que nós, os adultos, tendem a ter mais, ele ainda está maturando. Então, esse é um combo perfeito para aumentar a chance do jovem, e a gente pegar o Tribunal de Contas da União acabou de soltar que aquilo que está sendo feito no Ministério Público, no Ministério da Saúde, não está sendo suficiente. 10,5% dos adolescentes jogaram ano passado, jogos de apostas, sendo que a idade média de início, está no site do TCU, 13 anos. Então, enfim, Caramba. importância muito grande que o influenciador tem para essa população, principalmente. Olha que perigo, né? Eu já li até. Recentemente eu li que, que o jogo, as apostas, e Tigrinho e todos esses cassinos, né? Eles movimentam mais dinheiro no Brasil do que investimentos, né? Que investimentos sérios. E que se as pessoas tivessem mais conhecimento sobre esses investimentos, veriam que seria talvez a melhor forma de aí sim conseguir juntar um patrimônio, conseguir, né, crescer economicamente ali, mas são seduzidos o tempo inteiro, né? Como o Antônio falou, né? Você vê um jogo de futebol, 70% do tempo é bet, 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 e vendendo esse sonho de dinheiro num país tão desigual igual ao nosso, que todo mundo, grande parte, está precisando de dinheiro. Então é bem complicado, muito, muito complicado mesmo. Duas notícias interessantes para passar para você também, Matheus, que é interessante todos sabermos, é que nos Estados Unidos o Banco Central americano começou a preocupar com as bets pela seguinte questão: as pessoas pararam de fazer o investimento que você está falando na aposentadoria deles, que a aposentadoria lá é toda privada, para jogar em jogos eletrônicos. Pois é, para você ver. Que absurdo, né? Que absurdo. E aí, Aqui no. Pode falar, pode falar. a gente não vê um incentivo, né, sobre... A gente, na verdade, eu, por exemplo, nunca fui apresentado como funciona um CDB, como funciona o investimento de pós-fixado, como é que funciona investir o seu dinheiro de uma maneira segura, de uma maneira, né, normal, digamos assim. E não tem esse incentivo, né? Esse conhecimento não chega para as pessoas, né? E até para mim que tem um certo tenho muito mais acesso, né, enfim, a conhecimento pela internet, e tudo mais. Não chega para mim. Então imagina para pessoas que estão numa situação um pouco mais de calamidade, assim, né? E ver aquilo ali como grandes influenciadores, grandes artistas que nem precisam desse dinheiro, né? Que nem precisam aceitar esse tipo de propaganda, falando ali com a maior normalidade do mundo, que como se fosse uma coisa super fácil e rápida, né? E é interessante também uma outra pesquisa que teve pela indústria mesmo da bebida. Tem um grupo de entregadores que fazem entrega, né, durante os jogos de futebol, houve uma diminuição imensa do consumo de cerveja e de carne para churrasco. Caramba! Por quê? Porque as pessoas estão parando de fazer comemorações nesse horário para ficar jogando no celular. Porque aí fica postando X bolas, X escanteios, X chutes a gol, e a pessoa fica o tempo inteiro ligada ali. Então, deixando de ter o prazer do lazer que ela tinha para ficar jogando nas bets. Né? É realmente complicado. E também tem que ter, né? Temos que pensar o quanto isso, né? Acho que já existem algumas investigações para isso, o quanto isso afeta no próprio esporte, né? De quanto isso pode ocasionar pode afetar diretamente no esporte, os jogadores, os técnicos, a arbitragem, enfim. É uma coisa que tem que ser mais debatida, assim, mais estudada e pelo menos a gente ter algum regulamento sobre, né? Que se for para legalizar, né? Legalize, mas façam tenha lá um regulamento
Então, vê a melhor forma de se divulgar isso, que com certeza não é do jeito que tá, né? Livre, leve, solto, assim. Enfim, é bem complicado mesmo. É bem complicado. E é uma luta difícil, porque às vezes os sites não estão aqui no Brasil, aí você tem que. É difícil proibir e tudo mais, mas não, pode, não dá para fechar o olho para isso. Um departamento, vai sair essa matéria, mas é um departamento de um grande jornal, da parte de dados, em que eles começaram, colocou inteligência artificial e começou. Você entende bem disso, que você aí é jornalista, você sabe disso, publicitário, essa coisa sabe disso. Eles foram medir o tempo de jogo de futebol. O tempo de bola rodando. Deu 55 minutos. Sabe qual foi o tempo de exposição às bets? 75 minutos. Caramba. O tempo de exposição às marcas. Então a pessoa foi ali assistir o jogo, foi assistir o futebol, mas com tudo que tem nos estádios, nas camisas dos jogadores, nas mensagens que vem na televisão, dá 75 minutos de exposição constante em relação às bets. Como é que você imagina isso, né, no funcionamento, na cabeça das pessoas, como publicitário, em relação, por exemplo, ao neuromarketing, a mensagem subliminar que você está passando o tempo inteiro sobre isso? Não pode ser diferente do que você está falando, né? Sim, é um absurdo, né? Ainda mais que a gente vive num país tão desigual, né? Que as pessoas que estão jogando ali, grande parte, são pessoas que estão precisando de dinheiro e não podendo brincar com dinheiro, não podendo arriscar dinheiro. Então vai justamente, ainda mais o futebol, que vai justamente nessa camada popular, né? Que atinge grandes massas. E aí acaba naturalizando uma coisa que é meio absurdo, se naturalizar essa propaganda. Eu não sou contra, né, até assim, não é que seja contra, acho que pode ser avaliado cassinos físicos, né, onde a pessoa tem que ir lá e tem que ter uma série de regras e tem que ter uma série de condutas do lugar, mas eu sou contra o incentivo a tal, né, o incentivo a ir, o incentivo a jogar, ainda mais o perigo que é essas bets virtuais, né, que você tá ali um passo de arriscar o quanto você quiser. Você não precisa ir em lugar nenhum, você precisa pegar um ônibus e ir lá. Você abre o seu celular, tá aqui na palma da sua mão, e o aplicativo do lado é o aplicativo do banco. Então você faz esse câmbio ali em um segundo, se você quiser. Então é muito perigoso. Eu acho que o incentivo deveria ser o contrário, mostrando as problemáticas, mostrando os riscos, e não mostrando como é fácil jogar, e como você pode ganhar muito com isso. Porque, na verdade, a grande verdade que ninguém fala é que ninguém vai ficar rico com isso. Se deve ter uma pessoa a cada, sei lá, 10 milhões que ficar rico com isso, é muito. Né? E acaba que cria esse sonho, cria essa normalidade quando você vê grandes nomes, grandes emissoras, né, divulgando como se fosse uma coisa absolutamente normal, normaliza o absurdo, né? Perfeito.